competição pode ser convocado, mas ali entre linhas ele disse: existem campeonatos que são menos exigentes, você joga menos partidas. É o que acontece hoje na Rússia, que não disputa, por conta da guerra, nenhuma competição europeia, nenhuma competição fora do país. O Zenit, portanto, vai jogar muito menos jogos e de nível mais baixo. É fato ou fake que, aceitando essa proposta milionária para ganhar, dizem, 3 vezes mais do que recebe no Flamengo, que não é pouco o que ele recebe no Flamengo, o Gerson se distancia da seleção brasileira há um ano do Mundial? É fato, né, Plih? É fato, e eu imaginando com a cabeça do Gerson, eu falo, nossa, não precisava chegar nada nesse momento, né? Não podia chegar o ano que vem. Foi como o Ancelotti falou ali, Plih, é uma decisão muito pessoal, né? É complicado a gente falar o que a gente faria, sendo que a gente não está vivendo esse momento. Mas disputar uma Copa do Mundo, eu acho que é o sonho de qualquer jogador, né? O Gerson, é natural que se ele vá para um mercado como esse, ele vai aparecer muito menos do que quando ele é o capitão do Flamengo, né? Que é a chance de chegar em competições importantes, final, conquistar títulos. Então, eu acho que ele indo para um mercado desse, as chances dele disputar uma Copa do Mundo acabam diminuindo. E vale a pena lembrar que na última Copa nós tivemos 2, 3 jogadores que jogavam na China e acabaram disputando o Mundial, né? Mas eu acho que no caso do Gerson, pela importância, ele está se firmando na seleção brasileira, seria importantíssimo ele continuar no futebol brasileiro. Vale a pena lembrar também que o Luiz Henrique, que arrebentou ano passado no futebol brasileiro, foi um grande destaque na Copa Libertadores, na conquista do Botafogo, conquista inédita, grande destaque na conquista do título nacional, do título brasileiro, e com o Dorival Júnior foi em muitos jogos titular da seleção, fazendo gol, inclusive, meio que virou carta fora do baralho. Onde que ele tá, Fabuloso? No Zenit. No Zenit, pois é. Uma concorrência maior, né, Luiz? Essa situação aí, em 2008, 2009, eu tive uma proposta do Shakhtar para ganhar 2,5 vezes o que eu ganhava no Sevilha, só que era em outras épocas, né? E também um ano antes da Copa, né? Um ano antes da Copa. E aí, eu e meu empresário, a gente conversou bastante. E eu optei por ficar no Sevilha, que é um lugar que eu já estava habituado, já jogava muitos anos. E eu era titular da seleção e não quis arriscar ir para um lugar muito mais frio para me adaptar ao futebol e acabei ficando. É uma decisão difícil, é difícil. Mesmo sem ter sido campeão do mundo, a experiência que você teve disputando uma Copa do Mundo, metendo gol em Copa do Mundo, você trocaria por algum dinheiro no mundo? Nenhum dinheiro do mundo. Eu não me arrependo em nada, até porque, como 9 da seleção, eu acreditaria que indo para a Copa ia surgir um time muito maior, como surgiu o Milan, que infelizmente estava tudo certo, acabou melando por questões de aumento de valor, que estava, enfim. Então, eu arrisquei ir para a Copa, não assinar um belíssimo contrato, 5 anos de contrato, ia ganhar, nem lembro, é muito número, 0-0 para todo lado. E aí, fui para a Copa e não me arrependo. Acho que Copa é o ápice que o jogador pode chegar. E tudo que eu vivi lá ainda está na memória. Gravado na sua cabeça. Gravado na memória. E foi um momento maravilhoso que eu passei. Então, é uma decisão difícil, mas são outras épocas. Os jogadores jogavam na China foram para a Copa. Eu vou ser breve, rapidinho, no meu comentário a respeito do Gerson. Primeiro porque a gente não sabe o que passa na cabeça do jogador para ele decidir, né, o que ele quer da vida dele. Se ele quer jogar a Copa do Mundo lá na frente, se da cabeça dele ele acha que ele não vai chegar na Copa do Mundo, ele vai perder essa oportunidade de repente, né, ter um contrato muito maior do que ele, né, recebe no Flamengo hoje. De fora é sempre mais fácil falar. De fora é mais fácil, mas a minha opinião, assim, né, eu acho que uma oportunidade de você disputar uma Copa do Mundo, eu acho que eu também não trocaria nada por uma oportunidade de chegar à seleção brasileira. E como o Fabula falou, infelizmente eu bati na porta de uma Copa do Mundo e não fui. Ficou aquela mágoa, aquela situação de você estar muito bem, atravessando o melhor momento e não ser convocado, né, ficar na lista. De repente ele falou, pô, eu acho que eu não vou.
De repente eu não vou ter oportunidade. E acaba Se decidindo. ele ficar é no mais Flamengo, a questão. a chance dele ir à Copa é gigante. Não, é com certeza. Mas eu acho que é mais uma decisão financeira do que qualquer outra Não, situação. mas claro, cada um sabe, capitão, onde aperta o bolso e a vida de cada um é... Pô, não sou eu que vou palpitar na vida econômica de um jogador de futebol. Essa decisão é mais Mas, difícil pra gente. quando é um menino que, pô, ainda não fez o pé e meia, tá começando e não sabe, de repente pode tomar um pé nos fundilhos aí 2 anos mais tarde, pode se machucar com gravidade e tal. Mas o Gerson, a gente imagina que esteja resolvidíssimo, né? Ele e as próximas gerações dele. Ele já poderia fazer essa escolha pendendo mais para o lado esportivo ou não? Acho que é algo que poderia ser pensado e deve estar, né? Deve ser fácil tomar essa decisão, né, Plea? Porque tem a questão do Gerson com o Flamengo, né? Enfim, então não é uma questão... Quando ele vem para o Brasil, né, o pai dele até deu uma entrevista que não era, enfim, que não era o valor, né? Era o sentimento de voltar para casa, jogar no clube de coração, enfim... Então não deve estar sendo fácil para o Gerson essa decisão. Mas assim, com relação ao campo, né? Porque financeiramente isso aí ele vai ter que decidir com a família, enfim. Mas o campo, assim, o Gerson é um ótimo jogador, né? Mas assim, muito da convocação do Gerson, essa expectativa de seleção, é pela maneira como ele joga no Flamengo. Isso tem muito a ver com a relação coletiva, né? Então assim, é um cara que joga muito bem, porque chama atenção, brilha os olhos da gente, né, do torcedor do Flamengo, né, enfim, da comissão técnica da seleção, pela maneira como ele atua junto com aqueles companheiros, né? Então, assim, é um coletivo que está fazendo o Gerson ter essa oportunidade da seleção brasileira, como o Wesley também. Então, eu acho que no Zenit também tem essa questão de adaptação, porque não é só um mercado distante, tem também a adaptação do cara, o rendimento que teoricamente vai cair, porque, enfim, o Gerson joga muito tempo com alguns jogadores. Agora, o Capita, Flamengo se não joga der de uma certo, forma que ele se sente muito E confortável. se não der certo a situação dele pro Zenit, como é que fica com a torcida do Flamengo? Se não der certo? Então, a gente não viu ele se posicionando ainda, né, irmão? Assim, Pois é, então... tem uma posição do Gerson, assim, que ele quer ir. A gente é tudo muito que O ventilado. Capita, ainda falando da parte técnica, aqui realmente ele sempre, quase sempre foi um jogador acima da média. Acima da média. Nos embates de nível mais alto, nos jogos internacionais, você enxerga o Gerson sendo também um jogador acima da média? Você fala em jogos da Você seleção... acha que ele pode ser destaque do Brasil numa Copa do Mundo? Você acha que ele tem bola para isso? Eu acho que ele tem bola, mas eu acho que ele precisa também assumir esse lado que ele tem no Flamengo já. Porque no Flamengo já é um cara consolidado, confiança lá em cima, ele toma as decisões táticas, logicamente, mas também tem decisões que ele toma individual ali, pelo tamanho que ele é no Flamengo. Na seleção falta um pouco isso ainda, sabe? Parece que ele é um pouco menos do que os jogadores estão do lado dele. Então, assim, na hora de tomar uma decisão de jogada, ele prefere um passe, na hora de fazer um arremate a gol, como aconteceu no jogo contra o Equador, ele prefere achar um companheiro, como o Vini, por exemplo. Então, falta pro Gerson, e acho que isso é mais bagagem. De bater pro gol. É isso. No Flamengo isso acontece bastante. É isso. Eu acho que falta para ele, na seleção brasileira, e acho que isso também é construído, ele chamar essa mesma responsabilidade, ele ter o tamanho em campo que ele tem no Flamengo. Mas acho que é uma construção também. Eu acho que é as convocações, enfim, os jogos. Eu acho que o Gerson no Flamengo, né, se permanecer no Flamengo, por exemplo, e continuar sendo convocado, eu acho que a gente tem um jogador com muitas possibilidades de ser titular, por exemplo, em uma Copa do Mundo. Tem bala na agulha para jogar uma Copa do Mundo sendo destaque, Luiz? Futebol ele tem, mas eu acho que Dinâmica. é dinâmica e existem outros jogadores que vão chamar mais atenção do que o Gerson, né? Você tem dúvida nenhuma. Vini, Rafinha. Mas os jogadores da posição dele, nas outras seleções, É uma concorrência muito grande. é bruta, né? É bruta, é bruta. Até dar gancho Mas pro ele nosso tem- próximo assunto. Ele tem muita qualidade. Ô, Pri, mas nós imaginávamos que em 2002 o Cleverson ia fazer uma Copa maravilhosa, entendeu? Mas quase ninguém nem fala, né? É muito relativo a gente falar sobre isso, cara. E na seleção é mais complicado do que jogar no clube. Depende Muito muito, bem agora. depende muito da questão do lado, do lateral que você tá jogando junto, do volante que você tá jogando junto. Se jogar com o Bruno Guimarães é uma coisa, jogar com o Casimiro é outra. Se o meio entende a bola que você quer receber, é muito complicado. Às vezes a gente faz a análise individual que ela tem que ser feita, mas é muito injusto a gente fazer uma análise individual nessa seleção onde o coletivo ainda não funciona, entendeu? A hora que todo mundo começar a funcionar coletivamente, aí a gente consegue fazer uma análise mais precisa. Mas ó, porque o Gerson é um baita jogador, que de repente não vai ser o destaque dessa seleção, mas que tem potencial para fazer parte do grupo. Mas ele tem que entender a maneira que os companheiros jogam.
porque eu me lembro muito bem, na nossa na seleção de 2010, por exemplo, a gente precisava se adaptar muito à característica, por exemplo, de um Kaká que era um cara rápido e a gente jogava praticamente no contra-ataque, né? Sim, porque o contra-ataque era saía, a arma daquele time. É a arma. E eu não estava acostumado a jogar no contra-ataque. Sevilha era outro futebol. Então a gente precisava se adaptar ao companheiro. Então o Gerson tem que entender também os companheiros que ele... E a seleção de 2010 que você estava foi uma das seleções mais coletivas que a gente teve nos últimos anos. Foi. Chegou lá, ganhou Copa Totalmente América. coletiva. Tudo que era uma Copa das Confederações, porque era uma equipe muito coletiva. Então todo mundo se conhecia, tinha jogadores táticos, que é o que essa seleção ainda não tem. Cada um se doava um pouquinho Exato. pelo companheiro. A verdade é essa. Eu acho que a única chance do Brasil